especialmente quando nós vivemos um período em que existem grandes fenómenos disruptivos, conseguimos aprender com eles, e exatamente estas tempestades permitiram colocar em perspectiva o que é que correu bem, o que é que correu menos bem. Na realidade, quando existe um fenómeno extremo, é dificílimo conseguir antecipá-lo ou tentar que de facto não haja um grande impacto. Nós, quando vemos uma tempestade que se aproxima, na realidade temos a REN, temos a redes completamente a postos com a Proteção Civil a tentar perceber onde é que a tempestade vai entrar, por onde é que vai passar, e a prepararem os meios para dar resposta o mais rapidamente possível a estas situações. Na realidade, a tempestade passa e, se for acima dos critérios de dimensionamento, acaba por causar dano. Quando esse dano é físico, como aconteceu no caso das tempestades, essa reparação demora mais tempo a ser efetuada. E foi exatamente isso que aconteceu. Os estragos foram físicos. Houve uma série de antenas que colapsaram, não só na parte elétrica, mas também na parte das telecomunicações, e portanto há todo um trabalho necessário de reconstrução que demora tempo. Tempo significa consumidores que ficam sem essa fonte de energia e, portanto, expostos durante um elevado período de tempo às novas condições, e para isso é preciso, em primeiro lugar, restabelecer as ligações, dar-lhes condições para fazerem as reparações o mais depressa possível e tentar minimizar as consequências. Há sempre formas de nós nos tornarmos mais resilientes. Vamos, por exemplo, comparar um cenário extremo de sismo no Japão. Nós sabemos que o Japão está extremamente bem preparado para sismos de elevada intensidade. Portanto, há sempre formas de tentar tornar os mecanismos mais resilientes. Neste caso específico, houve um grande debate sobre enterrar ou não as linhas. Esta análise sobre enterrar ou não as linhas tem efetivamente de ser analisada de um ponto de vista global. Se tivermos uma baixa densidade urbana, um baixo consumo, qual é o sentido de ter um elevado investimento para efetivamente garantir que aquela zona não é afetada? Portanto, para além da análise de custo da solução propriamente dita, e essa análise de custo tem que ser feita o investimento associado a desenvolver essa solução e também o custo de operação associado. Balanceando entre CAPEX e OPEX, é necessário avaliar a população servida, é necessário avaliar se existem infraestruturas críticas naquela localização, é necessário avaliar se de facto este investimento não vai tornar o custo da energia tão alto para os consumidores que torna-os mais vulneráveis, não a situações de falha devido a tempestades, mas torna a sua vida mais difícil, exatamente por haver um aumento do custo da energia, por ter sido feito um investimento no CAPEX muito elevado. Muito provavelmente a análise de custos é sempre feita no momento de investimento inicial. Enterrar cabos é muito mais alto do que não enterrá-los. No caso da operação, é muito mais caro ter linhas aéreas, porque existe a parte toda de garantir que existe um corredor em que de facto se encontra sempre limpo, para garantir que não existe riscos de incêndio, portanto existe uma faixa de proteção, portanto os custos de operação são efetivamente mais altos com linhas aéreas. Mas de facto é um balanço entre custo-benefício.
A análise de vulnerabilidade, a resposta é sempre depende da circunstância. Quando nós estamos a falar de fenómenos extremos, depende de que tipo de fenómeno extremos estamos a falar. Estamos a analisar particularmente tempestades que têm associado ventos intensos, mas existem outros fenómenos extremos. Os incêndios. Os incêndios, existem as inundações, existem os sismos, portanto, depende efetivamente de que fenómenos estamos a estudar e não existe uma solução perfeita para dar resposta a todos os riscos que eventualmente podem acontecer. Portanto, fazendo essa análise, a eletrificação, nós de facto precisamos ir por aí. Não existe um caminho diferente para descarbonizar a energia, sendo certo que os combustíveis continuam a desempenhar um papel fundamental na sociedade. Nós, neste momento, estamos a assistir a um conflito que está, de facto, a encarecer o preço dos combustíveis e, com isso, nós verificamos que toda a cadeia vai tendo um efeito dominó, nomeadamente a alimentação vai sofrer impactos porque os veículos que estão associados à agricultura são todos a combustíveis fósseis. Nós assistimos também que o transporte dos alimentos também é feito utilizando veículos longos que consomem combustíveis fósseis, portanto existe toda uma cadeia que é influenciada pelos combustíveis, que vão desempenhar durante algum tempo um papel fundamental na matriz energética mundial. Portanto, esta análise de eletrificar para descarbonizar, eu acho que já ninguém tem dúvidas que é esse o caminho, já ninguém põe em questão a eficiência da eletrificação, a forma como deve ser feita. E depois é necessário criar todos os sistemas de flexibilidade para garantir que esta eletrificação é feita de forma segura, é feita de forma sustentável e que ao mesmo tempo não aumenta o preço da eletricidade para os consumidores. Utilizamos? Sem dúvida, sem dúvida. Esta análise acho que é muito consensual ao nível dos reguladores, ao nível dos produtores, dos próprios investidores que gostam de ter a sua carteira diversificada de produtos e ao nível dos próprios consumidores. Penso que se sentem mais seguros de terem várias soluções disponíveis para lhes dar resposta aos consumos. Portanto, na análise da diversidade de fontes que estão a ser utilizadas para nos fornecer energia, é necessário fazer uma análise de custo e eficiência de cada solução, adaptar as soluções ao território onde são colocadas. De facto, existe um estudo que o Laboratório Nacional de Energia e Geologia fez em conjunto com outras entidades públicas, que é um estudo nacional sobre zonas preferenciais para instalar energias renováveis, tendo em consideração diferentes camadas de análise, nomeadamente zonas protegidas, zonas com determinados tipos de afetação. Acho que essa análise é absolutamente extraordinária, porque de facto nós, para descarbonizarmos, precisamos de intensificar a instalação de energias renováveis, mas também existe um balanço entre a instalação de energias renováveis e impactos no território que vão existir. Portanto, de uma forma alargada, precisamos de analisar o território, os impactos na sociedade, nas pessoas, o impacto da gestão da própria rede. Portanto, é uma análise multivariada que tem efetivamente de ser feita, tendo em consideração que também as zonas onde vão haver elevadas
elevados campos a produzir energia solar ou eólica, precisam de ter redes que as transportem para zonas de elevado consumo. E esse processo de aumentar a infraestrutura consome tempo. Portanto, esta análise tem que ser desenvolvida de uma forma concertada para que até 2030 consigamos atingir as nossas metas. Eu trabalho na parte de energia associada ao armazenamento, à simulação de fluidos em camadas geológicas e, portanto, este conhecimento que se obtém das camadas geológicas vem muito da indústria do petróleo e do gás, só que aqui existe o calor que permite efetivamente ser utilizado para aquecimento e arrefecimento de edifícios, se esse calor for relativamente baixo. Se o calor subterrâneo for alto, é possível produzir eletricidade a partir desta fonte e, portanto, nós no território nacional temos no território continental a possibilidade efetivamente de utilizar este recurso superficial com baixa temperatura, com baixa entalpia para aquecimento e arrefecimento de edifícios. Neste momento a União Europeia está de facto a olhar de forma mais concreta para a energia geotérmica como uma fonte estável que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, permite dar uma estabilidade temporal à matriz energética. Quais são os problemas? Porque todas as fontes de energia têm os seus prós e os seus contras. Quais são os problemas identificados? Sendo uma fonte de energia tão estável ao longo do tempo, isso é ótimo, mas de facto as populações têm receio quando veem uma perfuração, sentem medo que induza sismicidade, sentem receios que possam existir fugas que contaminem os aquíferos, sentem receios que possam ser libertados para a atmosfera químicos poluentes. Portanto, quando existe um desconhecimento sobre a forma como funciona uma determinada tecnologia, geralmente as populações têm tendência a sentir receio que naquele meio lhes traga algum inconveniente. Na realidade, a energia geotérmica acaba por ser uma fonte de energia relativamente segura. Em alguns pontos tem de facto ido exatamente porque se situa em zonas com elevada propensão sísmica, nomeadamente os Açores, é onde existem maior temperatura no interior da Terra e, portanto, de facto está associada a zonas com elevada sismicidade. Mas não significa que induza essa sismicidade por haver uma perfuração de um poço geotérmico. O custo, esse é um dos principais motivos pelos quais não tem sido tão desenvolvido, é de facto o custo inicial de instalação de uma solução de geotermia acaba por ser mais alto do que comparado com outras soluções, mas tem grandes vantagens. Se instalarmos num edifício, por exemplo, de escritórios, os custos de energia que teríamos associados ao AVAC desse edifício já ficam muito diluídos, portanto é um elevado custo inicial que depois é amortizado ao longo do tempo do funcionamento desse edifício. Nas barragens nós temos a sorte de ter um sistema hídrico que efetivamente na década de 50 nos permitiu começar a eletrificar a nossa rede e, portanto, com o desenvolvimento das barragens, nós vimos um aumento do desenvolvimento do próprio país na década de 50. Foi um aumento da qualidade de vida extraordinário e foi um desenvolvimento industrial também extraordinário, porque de facto tínhamos a eletricidade proveniente das barragens. Depois, na década de 90, tivemos
as redes de gás natural, e foi outro momento de mudança do sistema energético do país. Voltando aqui à questão das barragens, é de facto possível utilizar mais sistemas de bombagem para permitir acomodar o excesso de energia renovável, para devolver a montante o volume de água que se encontra nas barragens de jusante. Portanto, com estes sistemas reversíveis é possível bombar caudal nos momentos em que existem poucos consumos e, portanto, armazenar a montante para depois serem turbinados e produzir eletricidade nos momentos em que a sociedade efetivamente precisa delas. Portanto, sem dúvida que aumentar a bombagem é fundamental. Também aumentar as baterias é outro dos planos essencial para manter a capacidade de armazenamento da eletricidade, mas com âmbitos diferentes. Enquanto as baterias permitem um armazenamento de curta duração, as barragens permitem fazer uma gestão do sistema muito mais a longo prazo, ou seja, acaba por trazer, eu sou uma apaixonada por barragens e, portanto, acaba por trazer este armazenamento quase sazonal de transportar para montante grandes volumes de água para serem utilizados posteriormente. Depois existem outras soluções possíveis para além do armazenamento. Existem os serviços de sistema, que é, para nós termos mais autonomia, necessitamos que alguns sistemas de suporte estejam disponíveis nos momentos em que precisamos deles. E, portanto, estes serviços de sistema são dados por centrais de ciclo combinado a gás natural, que precisam de estar lá para nós quando as renováveis, quando não existe sol, quando não existe vento, quando não existe água suficiente nas barragens. Este serviço é fundamental para garantir um equilíbrio do sistema. Para além disso, precisamos de flexibilidade, ou seja, a partir do momento que os consumidores começam a produzir e a consumir este serviço de ter disponível os painéis solares, mas também nas próprias casas a produção descentralizada, mas também os consumidores, para além de serem produtores, também vão ser consumidores. Este desfazamento entre consumos, ou seja, podemos pedir às pessoas para carregarem os seus carros num período onde de facto existem picos de eletricidade, e com isso ter maior flexibilidade e maior gestão do consumo. Portanto, existem várias estratégias possíveis. Neste momento, sempre que existem momentos de transição, existem avanços e recuos, dependendo das condições geopolíticas, dependendo das tempestades, dependendo de uma série de fatores que influenciam as metas. Nós tivemos agora um grande pacote de financiamento associado ao PRR. Estamos neste momento, em 2026, a completar muitas das medidas que foram implementadas, portanto é um momento decisivo para perceber o impacto que teve no setor energético. O Plano Nacional de Energia e Clima previa a incorporação de 2 gigawatts de potência instalada de offshore e previa um aumento muito substancial de energia solar, a uma taxa de crescimento, penso que 2 gigawatts por ano de energia solar até 2030, desde que foi estabelecido. São metas muito ambiciosas, mas também queria partilhar que as metas de implementação de potência instalada em cada fonte de energia renovável não são vinculativas. O que é vinculativo é a percentagem de incorporação de energias renováveis na eletricidade, no aquecimento e arrefecimento,
no setor dos transportes e, portanto, essa análise de incorporação de renováveis vai depender não só da produção, mas também do consumo e do consumo setorial. Do consumo. E os transportes são um dos grandes desafios. Neste momento, o Plano de Energia e Clima prevê, tal como a Diretiva RED 3 prevê 29% de incorporação de energias renováveis no setor dos transportes e, de facto, é muito, muito difícil mobilizar tantas pessoas para deixarem de utilizar veículos de combustão interna e passarem a utilizar veículos elétricos onde é possível que sejam utilizados, principalmente nos grandes centros urbanos. É a solução mais eficaz para reduzir emissões, para de facto conseguir que uma percentagem dos transportes efetivamente seja descarbonizada. Por outro lado, existem outras soluções, nomeadamente os biocombustíveis, os combustíveis avançados, que também são soluções com um baixo teor de carbono, que estão a fazer o seu caminho e que também dão resposta às necessidades de descarbonização do setor dos transportes. Portanto, tentando utilizar todas as tecnologias possíveis para o setor da aviação, para o setor marítimo, para o ferroviário e para o rodoviário, é difícil, conjugando todos eles, é difícil que se mobilize de forma a atingir os 29%. Principalmente porque no setor ferroviário nós já temos cerca de 85% da rede já é elétrica. O gap que falta para atingir os 100% é difícil de fazer. Portanto, é necessário substituir as locomotivas para elétricas, o que é muito complexo porque existem zonas da passagem entre Portugal e Espanha que as locomotivas têm obrigatoriamente que ser de combustão. Não temos linha eletrificada. A única solução é, de facto, utilizar um combustível renovável, que neste momento tem um preço mais elevado do que o combustível equivalente a combustível fóssil. Depois, na aviação, é outro desafio, que é essencialmente começar a produzir combustíveis Sustainable Aviation Fuels, que são combustíveis sintéticos para a aviação, que também têm um custo elevado. Depois existem os combustíveis marítimos que permitem ter mais soluções, nomeadamente o metanol, uma série de combustíveis que é mais fácil fazer essa transição. Alguns dos portos estão a decidir se devem ou não eletrificar o porto de forma a tentar reduzir as emissões dos veículos. As cidades portuguesas têm feito um grande esforço para se descarbonizarem. Nós vemos o exemplo concreto de Lisboa, que pretende ser uma cidade neutra a nível de carbono. Portanto, é relativamente estruturada esta transição para as grandes cidades. Vemos também a Aveiro fazer um grande esforço na descarbonização, o Porto, mas temos de pensar em Portugal não como os grandes centros urbanos, mas também nas cidades que ficam mais no interior, como é que vão fazer esta transição justa. Essencialmente nos grandes centros urbanos é muito importante criar estes locais onde de facto os consumidores consigam carregar facilmente os seus veículos elétricos para incentivar a mobilidade elétrica nos grandes contextos urbanos. Por outro lado, incentivar a descentralização
associado aos painéis solares, tentar promover que as comunidades de energia se intensifiquem, que exista uma partilha e uma gestão muito eficiente da energia que é produzida durante o dia. Sensibilizar as pessoas para utilizarem de facto a eletricidade quando existem maiores picos de produção. Também tentar ter um sistema mais eficiente de consumos de energia. Neste momento nós vemos que existia de facto uma grande preocupação com os edifícios, tentar criar sistemas com janelas mais eficientes para que os edifícios não perdessem, não ganhassem tanto calor, mas neste momento nas grandes cidades estamos a assistir a uma mudança estrutural dos consumos, essencialmente associada à inteligência artificial e à quantidade de dados que são utilizados atualmente. Cada vez mais as pessoas querem utilizar os recursos e as novas tecnologias que têm disponíveis e isso está correlacionado com um grande consumo de energia. Portanto, é nos principais centros urbanos que vão haver estes consumos associados à utilização massiva de dados. Portanto, armazenar energia nos momentos em que existem picos para serem utilizados noutros momentos, criar maior flexibilidade, ter baterias que permitam desfasar os períodos de máxima produção. E se estivermos a falar de solar, máxima produção acontece a meio do dia. Geralmente as pessoas, quando chegam a casa e querem ligar o computador e utilizar os dados, esse consumo é feito após o jantar. Tentar ter baterias para desfasar produção e consumo. Também otimizar a gestão de consumo nos carregamentos dos veículos elétricos. Portanto, as cidades têm um papel fundamental na transição energética, essencialmente nos mecanismos de produção, gestão da procura e flexibilização entre produção e consumo.